Aleluia, santo e tremendo é o Senhor, que reina para todo sempre. Ei, minha querida irmã Elizabeth, Jackson, Kleber, pastor, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ei, Paulinha, Deus abençoe. Pois é, meus irmãos, estamos aqui, para darmos continuidade a um chamamento do Espírito Santo, de intercedermos pelo nosso país, de declararmos que o reino de Deus é chegado na nossa nação. Nós precisamos ardentemente, meus irmãos, confessar as promessas de Deus sobre a nossa pátria, E eu quero começar esta semana declarando sobre as nossas vidas a armadura de Deus, Nós que estamos na frente de batalha, precisamos desse fortalecimento constante. E eu vou orar a oração da armadura de Deus sobre todos nós, tá, irmã Irani, Janete, que coisa boa. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amém? E esta é a palavra de Deus para nós, todos nós, os intercessores. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Então nós precisamos desta força que vem de Deus. É nele, no nosso Deus, que somos fortalecidos. Vamos proclamar esta palavra de poder sobre as nossas vidas. Nós nos fortalecemos em Ti, Yahvé, e somos revestidos de poder através da nossa união contigo. Extraímos nossa força de Ti, aquela força que o Teu poder ilimitado provê. Aleluia! Revestimos-nos agora de toda a armadura que nos deste, aquela armadura de um soldado fortemente armado que supres, para que possamos com êxito permanecer firme contra todas as estratégias e maquinações do diabo. Reconhecemos que não estamos lutando contra a carne e o sangue, contendendo apenas com oponentes físicos, mas contra os despotismos, contra os poderes, contra os espíritos mestres, que são os governantes mundiais das trevas presentes, contra as forças espirituais da maldade na esfera celestial espiritual. Portanto, revestimos-nos da Tua completa armadura, ó Deus, para que possamos resistir e permanecer firme em nossa posição no dia mau, de perigo, e havendo feito tudo que a crise exige, permanecemos
firmemente em nosso lugar. Aleluia! Estamos, pois, firmes, defendendo nossa posição, tendo ajustado o cinto da verdade. Tome posse agora do cinto da verdade em volta dos nossos lombos. Tu nos santificas na verdade, a tua palavra é a verdade. Nela temos todas as armas da nossa luta, que não é carnal, poderosas em ti para derrubar as fortalezas inimigas. Pomos a couraça da justiça, integridade e da retidão moral e posição correta em ti, ó Deus. Tome posse agora da couraça da justiça. O inimigo não tem reivindicações sobre nós, pois estamos em Cristo e nenhuma condenação há sobre nós. Somos justiça de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Calçamos os nossos pés na preparação para enfrentarmos o inimigo com firme estabilidade e agilidade e prontidão produzida pelas boas novas do Evangelho da Paz. Tome posse das botas da preparação do Evangelho da Paz, pés protegidos para correr na prática do bem. Aleluia! Temos paz contigo, Yahvé, e somos conservados em perfeita paz, porque a nossa mente está firme em ti, porque confiamos em ti. Que maravilha! A tua paz, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e pensamentos em Cristo, nosso Senhor, e temos paz com todos os homens. Aleluia! Somos ministro de reconciliação, anunciando as boas novas aos homens. Levantamos sobre tudo, cobrindo-nos o escudo da fé salvadora. Põe agora o escudo da fé. Tome posse desse escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os mísseis incendiários do maligno. Aleluia! Andamos por fé e não por vista, e triunfamos sobre o inimigo pela fé. É isso mesmo. Tomamos também o capacete da salvação. Tome posse agora do capacete da salvação, firmando-nos nos pensamentos, sentimentos e propósito do teu coração. E a espada que o Espírito maneja, que é a palavra de Deus. Tome posse agora da espada do Espírito. Toma a tua palavra e com ela, pela confissão dos nossos lábios, despedaçamos as setas inimigas. Pela tua palavra e o sangue do Cordeiro, somos mais que vencedores. Oramos em todo tempo, em toda ocasião, em cada época, no Espírito, com toda maneira de oração e súplica, para o mesmo fim. Conservamos-nos alerta e vigilantes, com um firme propósito e perseverança, intercedendo a favor de todos os santos, o povo consagrado de Deus. Graças te damos, nosso Deus, pela tua armadura que nos protege e nos equipa para a luta. Nosso poder, habilidade e suficiência vem de ti. Tu mesmo
nos tem qualificado como ministros e dispenseiros de uma nova aliança da salvação através de Cristo, não da letra, mas do Espírito que vivifica. Queridos, tome posse da armadura de Deus. Amém? Nós precisamos ter essa consciência de que o nosso inimigo não são os homens. O inimigo do Brasil, ou os inimigos do Brasil, não são esses homens que têm uma ideologia contrária ao padrão de Deus. Por trás desses homens estão forças malignas, né? Estão forças malignas que querem conservar o Brasil escravo, pobre, miserável, que querem conservar o Brasil enfermo, que querem conservar o Brasil totalmente contrário ao padrão de Deus. Não esqueçamos disso. A nossa luta são contra estas forças malignas, esses principados, essas potestades, esses dominadores de trevas. A nossa luta é contra Satanás. É ele que tem prazer de escravizar o ser humano. É ele que provoca os assassinatos, os assaltos, os sequestros, os roubos. É Satanás. Essas pessoas estão dominadas pelo inimigo. Então nós precisamos orar sabendo quem é o nosso inimigo. Porque se nós não soubermos quem é o nosso inimigo, nós não iremos alvejá-lo. E nós precisamos alvejar o nosso inimigo. Nós precisamos mandar as munições certeiras contra o nosso inimigo, o inimigo de Deus, né? Aquele que deseja manter um Brasil injusto, aquele que deseja manter a violência na nação, a anarquia, aquele que deseja manter as leis frouxas para não punir os culpados, né? Então nós precisamos orar revestidos de toda a armadura de Deus, conscientes de quem somos, de quem é Deus, para que chegamos ao alvo que Deus quer que nós cheguemos. Amém? Vocês lembram, eu gosto muito do profeta Daniel porque tem um ensino maravilhoso para nós, né? O profeta Daniel, ele esteve buscando a presença de Deus por 21 dias. Ele se consagrou, né, num jejum parcial, né, e foi buscar Deus. Ele já era um homem de oração, né? Ele orava, ele tinha uma comunhão íntima com Deus. Mas ele foi buscar o Senhor. Por que ele foi buscar o Senhor? Porque ele era o intercessor da nação de Israel. Ele descobriu nos livros do profeta Jeremias que o cativeiro duraria somente 70 anos. Então, quando ele leu no rolo da lei, no rolo do livro de Jeremias, que Deus falou que o cativeiro só duraria 70 anos, Daniel foi buscar a presença de Deus. Daniel não soltou fogos. Daniel não achou que essa promessa poderia se cumprir automaticamente. Não. Daniel foi para a presença do Senhor, gerar essa libertação, gerar esse fim do cativeiro. Tá certo? Gerar.
E ele, por 21 dias, buscou a presença de Deus com intensidade de coração. E foi justamente nessa busca que Deus descortinou os mistérios. Deus descortinou o mundo espiritual e mostrou quem estava por trás. Quem estava trabalhando para que o cativeiro não se encerrasse. Então, veja bem, Deus não prometeu? Sim, Ele prometeu. Mas as promessas de Deus não se cumprem aleatoriamente. As promessas de Deus são geradas por homens e mulheres que temem ao Senhor. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que creem nas promessas de Deus e concordam com Deus. E faz lembrado ao nosso Deus as suas promessas. Não é que Deus se esquece das promessas. Ele não tem uma mente esquecida. Ele é Deus. De eternidade a eternidade. Ele é Deus. Ele não cochila. Ele não é desmemoriado, jamais, nunca foi nem nunca será. Quando a Bíblia fala, ó vós que fareis lembrado, somos nós, de fato, que temos que lembrar as promessas de Deus e em fé apresentá-las ao Senhor. Em fé jogá-las para o trono e dizer, Deus, em nome de Jesus, o Senhor falou, que se cumpra o que o Senhor falou. Já é tempo, Senhor, os 70 anos estão se aproximando. Nem mais um dia, nem menos, nem mais um segundo, que se cumpra exatamente o que o Senhor declarou pela boca do profeta Jeremias. E vocês percebem que Daniel confessou os seus pecados, confessou os pecados do seu povo, confessou os pecados dos seus antepassados, porque aquele cativeiro era resultado do pecado dos pais também, que foram omissos à lei de Deus, foram rebeldes às ordens de Deus. Então, queridos, o que temos que fazer? É fazer o que a Bíblia diz. Nós temos que lembrar o nosso Deus as promessas. E o que eu falei, quando Daniel começou a orar, quando ele orou, no primeiro dia que ele começou a orar, Deus ouviu. Mas só no fim do jejum é que a resposta vem. Por quê? Porque havia resistência no reino espiritual para que a oração de Daniel não fosse respondida, para que a resposta não chegasse ao servo do Senhor. E houve uma batalha no reino espiritual. Anjos de Deus guerrearam contra os anjos de Satanás. E a Bíblia mostra que havia um príncipe ou um principado, né? Um anjo guerreiro da parte de Satanás, que comandava a Grécia, né? E que comandava a Pérsia. Esses eram os reinos que viriam depois. Então esses dois reinos, esses dois principados estavam fazendo resistência para que o povo de Deus não fosse liberto, para que a vontade de Deus não fosse estabelecida. Então vocês pensam que o nosso inimigo é Renan Calheiros, né? É a CPI, né? É tantos outros que estão por aí, né? São os ministros do STF, são os senadores da oposição, são os senadores do Centrão, tanta gente, né? Tanta gente contrária aos projetos de Deus, sim. Eles não querem ver o bem do Brasil.
mas eles estão debaixo de engano. Na verdade, há potestades infernais que não querem ver o bem do Brasil. O principado do comunismo, que é alimentado diariamente na Rússia, na China, é alimentado na Venezuela, é alimentado em Cuba, é alimentado no Chile, é alimentado em alguns países da América Central. Essas potestades que são alimentadas em alguns países africanos. Então, essas potestades, irmãos, elas querem tomar o poder no Brasil. Meus irmãos, o Brasil é uma nação estratégica. Oh, se nós pudéssemos ver. O nosso país tem dimensões continentais. O nosso país é rico, o seu subsolo é riquíssimo. O nosso país tem águas que pode descedentar a sede de muitos. O nosso país tem terras próprias para a agricultura o ano inteiro, porque nós somos um país tropical. Temos sol o ano inteiro. Então, o que acontece? As nações comunistas sabem que se elas conquistarem o Brasil, elas conquistarão a América Latina. Não esqueçamos, eu sempre digo a vocês, o Brasil é uma flecha polida nas mãos de Deus. O Brasil é celeiro de missões. Satanás quer impedir a manifestação desta promessa que Deus nos deu. Satanás não quer que o Brasil se torne um país próspero, que possa competir com as nações poderosas desta terra. O inimigo não quer que o Brasil chegue ao primeiro mundo. O inimigo quer escravizar mais de 200 milhões de pessoas. Não esqueçamos, o diabo luta por almas, a guerra é por almas, e o diabo tem interesse nesta nação. Meu Pai, abre os nossos olhos. E nós precisamos, amados, precisamos amar o Brasil, mas se ama o Brasil orando pelo Brasil. Se ama o Brasil chamando a existência das promessas de Deus, resistindo às potestades infernais que querem comandar este país, que querem trazer desgraça a este país, que querem calar a boca da igreja neste país, que querem impedir as orações dos santos neste país, que querem impedir o progresso do reino de Deus nesta nação. Satanás não deseja uma nação próspera, porque ele não deseja que os missionários prosperem, que a igreja tenha finanças o suficiente para sustentar os seus obreiros, para enviar os seus missionários aos 4 cantos desse planeta. Então, abramos os nossos olhos e nos foquemos naquilo que Deus tem e quer. O nosso presidente, ele não é perfeito e nunca será perfeito. Ele é um ser humano, é um vaso de barro, como eu, como você, que Deus quer usar na política do Brasil. Só isso. Eu e você estamos sendo usados no reino de Deus para abençoar pessoas a nível espiritual. Mas o presidente, ele foi chamado por Deus, como Davi foi chamado, como Saul foi chamado, como Ezequias, como tantos reis na nação de Israel e tantos reis na nação do Reino do Norte, porque
Todos eles foram colocados pelo Senhor. A maneira que cada um andou é problema de cada um. Mas a autoridade foi Deus quem deu. Por isso que Elias não matou Acabe. E por isso, entendeu? Porque Elias estava debaixo da autoridade política do rei Acabe. Tinha que ter respeito pelo rei Acabe. Jeremias sabia que o rei Jeoaquim, todos eles ali do Reino do Norte, eram reis profanos, mas Jeremias nunca se utilizou da autoridade profética para amaldiçoar o seu rei. Não podia fazer isso. A Bíblia impedia. Então nós precisamos, como crentes, ter essa consciência. Deus tem pessoas para colocar em cada lugar de posição de autoridade nesta nação. Se Ele colocou o presidente Bolsonaro, louvado seja Deus. Poderia ser outro, mas não foi. Quando Deus permitiu que Lula governasse, você não orou pelo Lula? Eu orei. Eu fui até lá no gabinete lá presidencial orar. Quando a Dilma Rousseff governou, você não orou por ela? Eu orei. A igreja orou. Agora, por que não vamos respeitar um homem que foi eleito? Mais de 50% da população elegeu aquele homem como presidente. Então, aqueles que não aceitam estão em rebelião contra Deus. E a dor que dá é que muitos que estão sentados nos bancos das igrejas evangélicas, muitos que se dizem servos do Deus Altíssimo, que estão levantando as mãos e adorando ao Senhor e cantando e pregando, muitos se rebelam diariamente contra essa autoridade a quem Deus constituiu. Deus não colocou um pastor, Deus colocou um homem. E ele é um servo. E vocês podem saber de uma coisa, que um dia o presidente Bolsonaro, quando for julgado na presença do Senhor, lá no trono, ou lá no Tribunal de Justiça de Jesus Cristo, ele vai ser julgado pelas coisas que Deus mandou ele fazer como presidente ou como deputado. Ele não fez. Então, por favor, para de julgar, vamos orar. Vamos orar e orar e orar. Ele é o piloto do avião. Se o avião cair, eu e você caímos. Então eu quero que ele esteja muito bem no comando desta nação, juntamente com seus ministros, para que a bênção chegue à minha casa, para que a bênção chegue à sua casa, para que a bênção de Deus alcance seus filhos e sua descendência. Então nós precisamos orar e orar. Daniel não amaldiçoou Nabucodonosor. Daniel não amaldiçoou Belsazar. Daniel não amaldiçoou Dario. Daniel não amaldiçoou Ciro. Olha que Nabucodonosor era uma coisa horrorosa. Mas Daniel estava ali e auxiliou no governo de Nabucodonosor. Belsazar era um negócio terrível, mas Daniel estava ali, orando e orando, agindo, trabalhando. E quando ele foi interpretar a mensagem colocada por Deus na parede, Daniel temeu em
em dizer o que de fato a mensagem estava proclamando, porque ele temeu pela vida do rei. Veja que coração, né? Compassivo, misericordioso. Então é assim que nós devemos ser, meus irmãos. É desta maneira. Nós somos, sabe o que, queridos? Somos a extensão de Jesus. Somos a extensão de Jesus. E as nossas atitudes devem ser semelhantes à de Jesus. Olha o nosso pai na fé, Abraão, abençoou Faraó, abençoou outros reis que ele teve a oportunidade de abençoar. Nós também. Deus vai julgar estes homens de autoridade. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Mas Deus também julgará a mim, se eu não cumprir o que Ele determinou para que eu cumprisse. Ele mandou que eu orasse pelas autoridades. Ele mandou que eu orasse pelos reis, pelos presidentes. E Ele orou, sabe por quê? Ele mandou orar, sabe por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos uma vida sossegada. Uma vida de paz e prosperidade na terra. Está lá escrito em 1 Timóteo. Ele quer, Ele deseja. E Deus sabe que é através da política que muitas bênçãos dos céus são liberadas sobre nós. Não adianta. Deus não passa por cima. Então é através do governo federal que muitas bênçãos virão sobre nós. Sobre nós. Porque o governo federal recebeu de Deus autoridade para governar esta nação, para administrar bem essa nação, para dividir com justiça as riquezas desta nação. Deus colocou esses presidentes no poder para quê? Para ter compaixão do pobre, da viúva, do órfão, do necessitado. As riquezas do rico não é para a prática de orgia, é para que eles possam também praticar a justiça de Deus, olhando para os menos favorecidos. Então nós precisamos ter um entendimento claro, um entendimento. Imagine vocês, quem é casado, se tem um marido que não administra bem a casa, quem sofre? Esposa e filhos, pronto. Por quê? Porque se esse homem que é cabeça da sua esposa, é autoridade sobre a sua casa, ele não está administrando bem, todos irão sofrer. Bem assim é no governo. Agora, para um marido administrar bem, o que ele precisa? De Deus. E precisa de uma esposa que ore. E de filhos que orem também por ele. E igreja também que ore. Então, estamos orando. Entendeu? O pastor ora, a irmã ora, o círculo de oração ora. Então, é muita oração, mas Deus está fazendo. Amém? Então, não esqueçamos disso, irmãos. Precisamos de poder. Precisamos de poder. Daniel só soube que essas potestades da Grécia e da Pérsia estavam trabalhando para a conservação da escravidão, porque ele buscou ao Senhor. Ele buscou ao Senhor e Deus revelou. Então, quando você ora, Deus revela. Quando você ora, o amor de Deus é alargado em seu coração. Tá bem? Então, vamos orar. Olha o que diz a palavra de Deus. Só quero relembrar você para encerrarmos e orar agora. Olha o que diz a palavra. Capítulo 62 de Isaías. Por amor, vou ler tal qual está aqui. Por amor de Sião, não me calarei.
e por amor de Jerusalém não descansarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. É Isaías que está declarando que ele ama Sião, o monte do Senhor, que ele ama Jerusalém, a cidade do grande rei, e ele não vai dar descanso a ele mesmo até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como tocha acesa. Aí ele profetiza: e as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo que a boca de Yahvé designará. Também serás uma coroa de adorno na mão de Yahvé e um diadema real na mão do teu Deus. É profecia a favor de Jerusalém. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará desolada, mas chamar-te-ão Efizibá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Pois como o mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Olha que coisa linda que está acontecendo aqui, hein? Ó Jerusalém, que coisa linda! Sobre os teus muros pus atalaias que não se calarão nem de dia nem de noite. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis e não lhes deis a ele descanso até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Jurou Yahvé pela sua mão direita e pelo braço da sua força. Tá vendo? Então, vejam aqui. Olha, Isaías se colocou para buscar a presença de Deus a favor de Jerusalém. Profetizou a favor de Jerusalém. Declarou que os filhos de Jerusalém se casarão com a cidade. Significa se comprometerão, amarão a cidade, trabalharão pelo bem da cidade, profetizarão, se colocarão diante do Senhor, chamando as promessas de Deus a favor de Jerusalém. É assim que temos que fazer. O Brasil é a nossa nação. Nós temos responsabilidades diante de Deus. Eu não quero o mal do Brasil, eu quero o bem do Brasil. Eu vou profetizar a respeito do Brasil, porque quando eu falo bem do Brasil, eu estou chamando o que Deus quer para esta nação. E o que Deus quer é que este povo brasileiro seja abençoado. Deus quer que este povo seja curado. Deus quer que este povo seja próspero. Deus quer que este povo tenha paz. Deus quer que este povo conheça como Deus único e verdadeiro. Deus quer que haja emprego para os chefes de família nesta nação. Deus quer que os jovens, ao saírem das universidades, possa ter um local, possa ter condições de trabalhar na sua profissão. Meus irmãos, Deus quer, Ele quer saneamento básico nesta nação. Ele quer que a luz elétrica chegue em todos os cantos e recantos deste país. Ele quer que a água potável chegue em todos os lugares deste país.
Ele quer distribuição de renda justa nessa nação. Ele não quer que o salário mínimo seja um salário de miséria, de fome. Não é isso que Deus projetou para o Brasil, meus irmãos. Não é isso. Não é isso. E vocês estão vendo que quando não há corrupção, o Brasil prospera. Então por que nós sofremos? Porque tivemos por muitos anos, desde a monarquia, tivemos uma cúpula que dividia para si o bem desta nação. Só isso. Então nós sofremos. E o pior de tudo é que como igreja não tínhamos entendimento. Como povo não tínhamos entendimento. Mas louvado seja Deus, que a viseira saiu dos nossos olhos, os comichões dos ouvidos foram arrancados e nós sabemos que a redenção do Brasil passa pela igreja. E é a igreja que está diante do Senhor, entre o pórtico e o altar, chamando a existência das promessas de Deus, profetizando a respeito desta nação, profetizando a respeito dos anciãos desta nação, profetizando a respeito dos pais, profetizando a respeito das famílias, das crianças, dos jovens, dos homens de autoridade, profetizando a respeito das Forças Armadas, profetizando coisas de Deus para a indústria, para o comércio, para a agropecuária. Nós temos que orar. Nós temos. Pastora, Jesus vai voltar. Eu sei que ele vai voltar. E eu digo todos os dias, Maranata. Mas ele não mandou que fôssemos preguiçosos. Ele mandou que nós estivéssemos vigilantes. Sabe com quê? Com azeite na lamparina. E azeite de reserva. Então nós vamos trabalhar para Jesus. E no dia que ele quiser vir, ele virá para nos buscar. Tudo é dele. Mas enquanto ele nos permitir permanecer nesta nação, nós temos que ter dignidade na nossa pátria. Nós temos que amar a nossa pátria. Nós temos que honrar as autoridades. Temos que orar pelo nosso presidente. Temos que orar pelos governadores, pelos prefeitos, pelos vereadores, orar pelos juízes, orar pelos promotores, orar pelas diversas varas judiciais. Temos que orar, meus irmãos, pelo STF, temos que orar pelo Senado, temos que orar pela Câmara, nós temos que orar a favor dos ministros, nós temos que orar em nome de Jesus. Eu ouvi hoje uma noticiazinha lá no Instagram, era a deputada Gleice Hoffmann dizendo que não adiantava oração. Eu dei uma gargalhada bem gostosa e disse: Satanás, você está muito enganado. Esse recadinho é um desaforo. As orações vão triplicar, vão quadruplicar neste país. Ninguém cala a boca da igreja. Ninguém cala a boca da igreja. Ninguém cala a boca da igreja. Nós iremos orar e orar e orar e orar e orar até que a vontade de Deus se estabeleça nesta nação. Porque este Brasil tem um dono e o dono dele é Jesus Cristo de Nazaré. Mas esse dono deixou um representante dele na terra, deixou a sua igreja. E ele deu à igreja autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele deu a esta igreja autoridade para plantar, para arrancar. Ele deu autoridade a esta igreja para permitir e para não permitir. Então essa igreja cheia do Espírito Santo se levanta para dizer que só permitimos no Brasil o que o nosso Cristo permite.
E tudo que o nosso Cristo não permite, como igreja, não permitiremos. Amém? Vamos orar pelo nosso país, irmãos? Que Deus encha você de fé. Que Deus aumente o amor patriótico no seu coração. Que Deus coloque compaixão dentro do seu ser por esse povo, que é o nosso povo, que são os nossos conterrâneos. Alguns não sabem discernir a mão direita da esquerda e nós temos que ter mais compaixão, mais misericórdia por estes. Porque o nosso papel, a nossa missão é pregar o Evangelho, é fazer Cristo conhecido, é sermos dispenseiros da multiforme graça de Deus e sermos ministros da reconciliação. Somos nós que temos a unção dada pelo Espírito Santo para ministrarmos a reconciliação com Deus dos brasileiros. Amém? Então, vamos orar, queridos. Pai bondoso, louvado seja o teu nome. Nós te bendizemos e te exaltamos porque tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Pai, tu serás o nosso guia para sempre. Nós estamos na tua presença, crendo que o Senhor tem feito maravilhas nesta nação. O Senhor tem realizado proezas a cada dia nesta pátria. O Senhor está com os seus olhos atentos, os seus ouvidos abertos, as suas mãos estendidas para abençoar a nossa nação. E nós oramos para que nós, a tua igreja, sejamos obedientes ao teu comando. Que nós, ó Deus, aprendamos com Jesus a amar gente, a ter misericórdia de gente, a ter compaixão dos pecadores, a ter compaixão daqueles que não sabem discernir a mão direita da esquerda, a ter compaixão destas multidões no Brasil que estão desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, derrama sobre nós a unção de compaixão, meu Deus, para que nós oremos pelo Brasil, intercedamos pela nossa nação, como Daniel intercedeu pela nação de Israel. Pai Santo, tenha misericórdia. Nós precisamos clamar, nós precisamos gerar a tua vontade, precisamos gerar o teu querer, precisamos ter a visão correta de que os nossos inimigos não são homens, os nossos inimigos são potestades infernais, são os dominadores das trevas, são os principados e as potestades, é Satanás e o seu exército, Senhor. Esses sim são os nossos inimigos e o Senhor já nos deu autoridade. O Senhor tem nos revestido de poder, de toda a tua armadura, para que possamos resistir no dia mau. E nós queremos, ó Deus, confiar no teu nome, declarar o teu nome sobre esta nação, confessar que Jesus Cristo de Nazaré já comprou esta nação para ti, quando se sacrificou ali na cruz do Calvário, derramando o seu próprio sangue, oferecendo-se a si mesmo, a ti, ó Deus, para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar contigo. Eu oro, Pai, eu oro para que o Senhor sustente o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, que o Senhor o fortaleça na força do Senhor e no poder do Senhor, que ele seja alicerçado na tua palavra, que ele seja protegido nas suas emoções,
Que o Senhor guarde a sua mente. Que o Senhor livre os seus pés de serem presos. Livre o presidente, Senhor, das artimanhas malignas. Livre, Senhor, o presidente dos complôs das trevas. Livre, Senhor, o presidente das palavras malignas que são proferidas diariamente neste país contra ele. Pai, nós declaramos em fé que nenhuma arma forjada contra o presidente da República prosperará. Toda língua enganosa que se levantar contra ele em juízo já está condenada. Oramos para que ele receba de ti sabedoria e inteligência. Receba de ti estratégia. Que ele possa, Senhor, ter sabedoria para responder os incautos. Que ele tenha sabedoria. Que ele saiba calar na hora certa e falar na hora certa. Que o Senhor o guarde, proteja a sua saúde. Que o Senhor, Deus, dirija os seus passos. A carga é pesada, mas o Senhor alivie, Senhor, alivie as cargas do presidente da República. Conceda graça à sua esposa. Conceda graça às suas filhas, aos seus filhos. Que o Senhor proteja toda a sua família. Que o Senhor levante intercessores que segurem as pontas do altar a favor do nosso presidente. Que o Senhor guarde, meu Deus, os ministros que estão em cada pasta. Que o Senhor tenha misericórdia. Que estes homens que estão auxiliando o presidente da República possa andar nas suas pegadas, possa, Senhor, ter como visão aquilo que o presidente tem proclamado. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor capacite cada um com sabedoria e com inteligência, para que o Brasil prospere, para que haja progresso na nossa nação, para que o povo seja abençoado, para que as tuas bênçãos que vêm através do governo federal, ó Pai, sejam liberadas sobre todo o território nacional. Nós oramos por aqueles que estão na Câmara Federal, no Senado. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, dirija estes homens. Eles é que fazem as leis. Meu Deus, nós oramos para que leis satânicas não sejam aprovadas na Câmara Federal. Senhor, em nome de Jesus, levanta homens íntegros, homens tementes ao Senhor, homens que pleiteiam no temor do Senhor, homens que querem ver o progresso da nossa nação ali na Câmara Federal, para que sejam brecados projetos malignos e sejam aprovados os projetos que estão no teu coração. Senhor, nós oramos para que o Senhor haja no Senado, haja no STF, que os teus olhos passem sobre estes homens de autoridade, que o Senhor alinhe o Senado, que o Senhor alinhe o STF, que o Senhor alinhe os governos de Estado, o Senhor alinhe, ó Deus, as câmaras de deputados nos estados, que o Senhor alinhe os prefeitos, os vereadores. Meu Senhor, nós queremos ver a manifestação da tua glória na nossa nação. Queremos ver este Brasil rendido aos teus pés. Queremos ver uma igreja ousada, cheia do teu Espírito, pregando o evangelho com autoridade. Queremos ver a tua santidade dominando a tua igreja, Senhor. Queremos ver estes homens e mulheres de autoridade subindo no púlpito, Senhor, debaixo da tua unção,
para que possam proclamar a tua palavra. E a tua palavra, Senhor, que é eficaz, possa agir nos corações e trazer mudanças nesta nação, mudança nas famílias, mudança no teu povo. Pai, nós declaramos em fé que os inimigos que têm se levantado para querer tornar esta nação uma nação comunista, nós declaramos que estas potestades infernais não irão prevalecer. Nós amordaçamos a boca do valente, cegamos os olhos dos inimigos de Deus nesta nação, ensurdecemos os seus ouvidos, paralisamos estas obras infernais em nome de Jesus. Esse principado do comunismo não prevalecerá na nossa pátria. O Brasil cumprirá o propósito pelo qual o Senhor o levantou como flecha polida que vai à frente dos seus irmãos, uma nação do avivamento, uma nação cheia do teu Espírito Santo, uma nação missionária, uma nação que vai prosperar abundantemente, uma nação que vai alimentar povos e nações com alimento físico e alimento espiritual. Nós confessamos em fé que essas potestades malignas que estão aliadas à idolatria, à feitiçaria, nós comandamos a derrocada destas forças infernais e confessamos que o sangue do Cordeiro cobre a nossa nação. Há um reforço da guarda angelical sobre as fronteiras do nosso país. Nós declaramos em fé que Jesus é o Senhor desta pátria. Nós confessamos em fé que esse comunismo maldito cairá por terra na América Latina. Que o Senhor dê força, ousadia ao povo cubano para resistir esse inimigo em nome de Jesus. Oh, meu Deus, que o Senhor entre com providência em Cuba. Há uma igreja que te teme em Cuba. Há uma igreja que te invoca em Cuba. Senhor, já é tempo, Senhor. Estende a tua mão libertadora sobre Cuba. Estende a tua mão libertadora sobre a Venezuela. Estende a tua mão libertadora sobre a Nicarágua. Estende a tua mão libertadora sobre a Argentina. E estende a tua mão libertadora sobre o Chile. Senhor, em nome de Jesus, nós confessamos que o Senhor fará maravilhas em toda a América Latina. A colheita que o Senhor tem na América Latina será entregue pela igreja a ti. Nós confessamos, meu Pai, confessamos a tua graça, a tua bondade, o teu amor sobre a nação brasileira. Confessamos a tua salvação. E declaramos que tu és exaltado sobre tudo e sobre todos. Tu és o Senhor. Tu és o autor da nossa salvação. Tu és o grande eu sou. E nós abençoamos o Brasil, confessando que o Brasil será salvo com uma salvação eterna, Senhor. Venha o teu reino. Estabeleça-se a tua vontade na nação brasileira, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Brasil, que a Vé te abençoe e te guarde, que a Vé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que a Vé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Queridos, Deus abençoe a todos que estão conosco hoje. Sejam abençoados, sejam despertados para uma vida ousada de oração. Amém? Eu declaro a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores sobre as suas vidas,
sobre a casa de vocês, a família de vocês, em nome de Jesus. E nós iremos ver a glória do Senhor enchendo o Brasil como as águas cobrem o mar. Então Deus abençoe a nossa irmã Nieli, a pastora Marta, a irmã Elizabeth, ao Carlinhos. É muita gente, hein? Eu vi por aqui subindo. Oh, aleluia. A irmã Geralda, Deus abençoe. Pastor Alberto, Deus abençoe. Que bênção. Glórias ao nome do Senhor. Irmã Zeni, Janete, irmã Irani, Rose, sejam abençoados tremendamente em nome do Senhor Jesus. E amanhã tem alguém aqui com nome bem japonês, Cautávora. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Virgínia, Deus abençoe. Aleluia. Amanhã estaremos de volta. Em nome de Jesus, nós cremos que o nosso Deus governa sobre a nação brasileira e sobre as nações da terra. Shalom, shalom. Forte abraço. Aleluia.